E como anunciamos na semana passada, teremos uma rodada, a primeira rodada essa semana com os candidatos a prefeito da cidade de Brusque, estreando aqui, baseado no critério alfabético, né? O André Vec. Amanhã a presença do Cedenir Simon, na quarta-feira Danilo Visconti e na quinta-feira o João Martins. São os 4 candidatos aqui de Brusque. Depois nós vamos ter uma nova rodada, a começar pelo dia 23, que é aquela semana derradeira ali da eleição que acontece no dia 6, né? Antes de terminar a propaganda eleitoral. O tempo é de 35 minutos para cada candidato, sem intervalo comercial. Nós teremos um reloginho aí, identificando para quem tem o recurso da imagem no canal do YouTube. Vai estar o reloginho no YouTube aí? Vai estar já? Vai estar? Então tá bom, vamos disparar e já vamos aqui apresentar o André Vec, candidato à reeleição. Seja bem-vindo, bom dia, tudo bem, André? Bom dia, Dirley, bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Cidade, bom dia especial para os nossos ouvintes, obrigado pela oportunidade da gente poder estar aqui nesse período de campanha para poder falar um pouco das nossas ideias, das nossas propostas para a cidade. Estou muito feliz em poder começar a semana aqui com vocês. Bom, André, a gente teve olhando aqui o teu plano de governo e basicamente, me corrija se estiver errado, nós temos aí uma sequência daquilo que estava planejado lá na eleição suplementar. O que pode ser colocado como agregado a o teu primeiro plano, que foi um plano da eleição suplementar, em relação a esse agora, que é uma eleição para 4 anos? Certo. Bom, primeiro, quando eu assumi de forma interina, né, em maio do ano passado, foi um grande desafio. Ninguém imaginou que o então prefeito seria cassado, né? Eu dormi vereador, acordei prefeito. E o primeiro objetivo foi não deixar a cidade parar, né? Assim como foi naquela outra cassação lá em 2015. E a cidade, ela não parou. Então, tudo que, né, o ex-prefeito Ari e o pastor Gilmar vinham fazendo e que estava dando certo, os bons projetos, os financiamentos, as boas ideias, a gente deu continuidade, todas elas. Tanto é que as obras estão acontecendo, a cidade não parou. E tudo aquilo que a gente achou que podia melhorar, a gente começou a intervir de uma forma um pouco mais forte. E uma das áreas foi a saúde, né? Que é onde a gente conseguiu trazer uma grande transformação, né? Dobramos o número de médicos, ampliamos o atendimento, o horário de atendimento, abrimos o PA da Santa Terezinha. Então foram grandes inovações que a gente trouxe. Do nosso plano de governo do ano passado, a gente já cumpriu mais de 75% de tudo aquilo que a gente se comprometeu com a sociedade. Isso primeiro porque a gente conseguiu montar um governo técnico, né? Eu não me recordo de um outro prefeito que tenha contratado o secretário por currículo, por exemplo, que é o caso aí, né, de alguns secretários que a gente tem, muito técnicos. E o segundo ponto é que a gente conseguiu, né, junto com a nossa equipe, desenvolver todos esses projetos, né, tirar essas boas ideias do papel. A gente inclusive tem um instrumento de lei que é o contrato de gestão. Então todos os secretários, eles assinam um contrato comigo. E nesse contrato tem quais são os projetos, quais são as metas, quais são os prazos, né, quais são os indicadores. Isso tudo está no portal da transparência, né? Então isso faz com que o secretário também, com a sua equipe, tenha que se agilizar, se motivar a estar entregando essas metas para a gente poder entregar resultado. Tanto é que a gente chegou aí a mais de 75% do nosso plano de governo. E é claro que esse período que a gente está à frente, eu e o Deco, a gente conseguiu ter uma leitura muito melhor da cidade, né? Afinal de contas, quando você está no legislativo, você tem uma visão muito mais de fiscalização. O executivo já é uma atribuição bem distinta, né? Então a gente está avançando com problemas que são estruturantes na cidade e que outros governos nunca quiseram mexer. Eu vou falar 2 aqui, muito claros. Um é o transporte coletivo, que a gente sabe que hoje o contrato ele está judicializado, é um contrato que ele é emergencial, então não dá nem para ficar culpando a empresa, que pode sair a qualquer momento, né? E a gente está fazendo esse novo edital. Em breve a gente vai estar anunciando a audiência pública, né? Em virtude do período eleitoral a gente não tem comunicação institucional, então a gente tem que pedir para a Justiça para poder estar divulgando a audiência. E feita a audiência pública, vai para o Tribunal de Contas e abre-se, né, o edital para que a gente possa, no ano que vem, ter uma nova concessão de transporte coletivo, com uma frota 0 quilômetro, né, ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, com novas linhas, com a previsão, né, do projeto da construção de novos terminais. Então, isso já deveria ter sido feito há 10 anos. Ninguém quis fazer, a gente já está fazendo. Então, não é proposta só de governo, mas é um compromisso nosso. E o outro ponto é o esgoto sanitário. Também um problema
de décadas que a cidade sofre. Brusque é uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Mas um dos indicadores que faz com que a gente caia nas posições é a falta da coleta e do tratamento do esgoto doméstico, né? Então a gente também já está trabalhando nesse edital, né? E se não no final do ano, mas início do ano que vem, vai estar publicando esse edital que prevê um investimento de mais de 1 bilhão, né, em infraestrutura aqui na cidade para que a gente possa levar o esgoto para a população, aí não precisando mais do sistema de fossa e filtro e trazendo uma qualidade de vida melhor também, porque segundo, né, a ONU, cada R$1 que você investe em saneamento básico, entre eles o esgoto, você economiza 4 em saúde. Então, são projetos estruturantes que demandam uma equipe muito técnica para montar esse tipo de edital que não é fácil e que a gente está conseguindo. Então, além de dar continuidade aos bons projetos, além de botar as ideias que a gente começou a caminhar, a gente está também mexendo, né, e intervindo nesses problemas estruturantes históricos da cidade e que finalmente vão sair do papel. Eu penso que talvez eu não consiga em 35 minutos esgotar tudo que tem aqui no plano de governo, mas uma coisa que me chamou a atenção, e eu saio desses destaques que você fez aí, e daqui a pouco a gente segue nessa linha, buscando situações relacionadas à saúde, educação, então, para uma situação que me chamou a atenção aqui, dentro do Programa Esporte para Todos. Se intitula o Programa Esporte para Todos, criando um espaço para a prática esportiva e articulando junto ao Estado a aquisição do complexo esportivo do SESI. Você já chegou a ter uma garantia disso com o governador Jorginho Melo? A gente não tem essa garantia e eu sempre vou ser muito transparente nas respostas. Eu não quero criar expectativa, né? E depois não entregar. Uma coisa que eu não quero é queimar meu nome na política por ser, né, esse tipo de político que promete e não cumpre. Quando a gente fala em articular, é de fato correr atrás, né? Bom, o governador é um grande parceiro nosso, tem investido muito na cidade, tem um carinho especial por Brusque. Quando a gente mais precisou, sobretudo depois das enchentes, a gente teve a mão amiga do governo do estado para estar enviando recurso. Então é que as obras estão acontecendo e outros estão por vir, como por exemplo, todo o recap ali do Venzão até Dom Joaquim, recurso está garantido, mas em virtude do período eleitoral, o repasse não pode ser feito. Mas a questão do SESI é uma demanda que a gente tem hoje. A gente tinha inicialmente, Dirley, e aí, claro, com o trabalho a gente vai mudando um pouco a nossa visão também. A nossa ideia inicial era construir um complexo esportivo de treinamento, não um grande ginásio como a Arena, mas para treinamento dos nossos atletas, da base, do rendimento, ali na frente da Arena, naquele pátio que tem. No entanto, quando a gente viu que seria muito mais vantajoso, a gente assumiu uma estrutura que já existe. Então, a gente está disposto a estar conversando com o governador e a pedir, já que ele comprou o SESI de Blumenau e cedeu para a prefeitura. Então a gente quer fazer isso também aqui para quê? Primeiro, que a gente teria um espaço para a construção do estádio do Brusque, né? Então essa é uma conversa que eu já tive com o próprio presidente Danilo Resini, né? Que em dando certo essa nossa proposta, a gente tem aí o tempo particular e se a prefeitura precisar aportar algum recurso também, né, vai poder aportar, mas a proposta que o governo do estado compre, né, ceda o SESI para o município e lá a gente possa disponibilizar para a construção do estádio próprio do Brusque e também utilizar a estrutura já existente, né, construindo talvez mais 1 ou 2 quadras para treinamento, para que a gente tenha um lugar para as nossas equipes treinarem. E aí uma pergunta que fica né, para algumas pessoas e como é que o pessoal vai até lá? Então, dentro da nossa política do esporte que a gente está pensando, a nossa ideia é dar o transporte, né, pagar o passe para quem for atleta, quem representar o município, a gente está dando passe para que ele possa ir até o SESI estar fazendo o seu treinamento. E a ideia é que nesse espaço a gente tenha não só os ginásios e as quadras para treinamento, mas o ginásio também para competições, mas também tem um espaço com academia, com fisioterapia, com nutricionista, então para a gente poder dar atenção e carinho que o esporte tanto precisa e merece. Só aproveitando então esse gancho, André, a prefeitura anunciou que vai colocar 2 terrenos para permuta, um terreno ali onde é o albergue e o terreno que é do município, onde tem o antigo ginásio do bairro São Luís. Os jogos comunitários estão acontecendo e a Fundação Municipal está tendo uma dificuldade de ficar encontrando local para fazer e poderia ter no ginásio do bairro São Luís, se estivesse em condição de uso, um segundo ginásio da cidade. Pegando nessa carona aí, você não acha que não seria mais viável reformar o ginásio do São Luís e usá-lo do que fazer permuta da obra? Permuta do terreno? O ginásio do São Luís é um caso de abandono já de muitos anos, né? Não é um problema que surgiu agora. Aquele ginásio ele está condenado, Rodrigo. Então, ali naquele local teria que derrubar aquele ginásio, botar ele todo abaixo e começar do zero. E se for para construir um novo ginásio, a gente poderia construir num outro lugar, não necessariamente ali no São Luís, né? Então, diante disso e da necessidade que a gente tem, aí é uma questão também de prioridade, né? De vagas em creche, a gente assumiu a prefeitura com 1.700 crianças na fila de espera, hoje são um pouco mais de 800, então a gente reduziu pela metade em um ano.
E a gente então está propondo a permuta daquele imóvel para a construção de uma creche ali na região. Mas, de fato, a gente tem essa demanda de ginásios que a prefeitura sempre teve parceria, né, com o SESI, com o SESC, com outros clubes para poder estar utilizando durante os comunitários. A gente sabe que tem essa demanda, sobretudo nos bairros também. A gente tem pouco espaço para prática esportiva, de lazer nos bairros, e isso está dentro da nossa visão para o esporte também, né? A gente criar esses espaços nos bairros, não só para atender essa questão de jogos comunitários, até porque tem quadra de bairro que não vai poder fazer competição se não for coberto, não tiver uma estrutura mínima, mas para além dessa questão de espaço para as competições, mas também espaço de lazer para prática de atividade esportiva dentro dos bairros. Você falou sobre questão para construir creche. A gente sabe da fila que existe de creche. Eu quero desenvolver o seguinte: isso não é de agora, isso até de várias campanhas onde candidatos chegam, isso de todas as correntes, se fala na questão de zerar a vaga em creche. Você acha essa uma proposta plausível? Zerar a vaga em creche? De novo, a gente tem que ser muito transparente quando a gente toca nesse assunto. Hoje eu tenho 850 crianças na fila de espera, né? Com a conclusão da creche da Limeira, que a gente já iniciou a obra, com a construção da creche do São Luís, que feita a permuta, como é o privado que vai fazer, é uma creche que demora 5, 6 meses, não demora muito para ficar pronta não. Com a parceria que a gente está fazendo com um dos shoppings atacadistas da Ivo Silveira para a construção de uma creche. A gente está buscando também um espaço para fazer uma creche ali em Dom Joaquim. E mais as compras de vagas em creche que a gente está buscando, e não tem para vender se tivesse mais creche nos bairros, né? Porque a fila de espera ela é por bairro. Por exemplo, eu tenho fila de espera grande em Dom Joaquim. Então eu não posso comprar uma vaga aqui no centro para essa criança. Eu tenho que comprar de alguém que seja lá do bairro, né? Com tudo isso, a gente vai conseguir zerar essas 850 crianças. Agora a gente precisa ser muito honesto em falar para a população também que todo dia nasce alguém, que todo dia chega alguém de fora. Todo dia chega alguém, né, do Sudeste, seja do Paraná, ou do Sudeste, ou do Norte, ou do Nordeste, do Rio Grande do Sul também, principalmente depois das enchentes que tiveram lá. Muita gente está procurando, né, Brusque e outras cidades de Santa Catarina para reconstruir a sua vida. Então, você zera o que tem, mas novas pessoas vão entrando. Então, não dá para garantir que você vai ter sempre a fila zerada. Mas é claro que essas que estão esperando hoje, 1 ano e meio, talvez a gente já consiga estar zerando essa fila. E aí a gente não tem como prever quantas vão entrar, né? Mas é um trabalho contínuo e que na prefeitura não pode parar, né? Ampliação e criação de vaga. Foi inaugurado recentemente, foi ano passado, me corrija se estiver errado, creche e escola em tempo integral ali no EMA 2, é isso, né? Exatamente, Raul Amorim. Isso. Nós recebemos uma reclamação aqui de uma mãe, a gente falou aqui, não obteve resposta. Geralmente quando se acontece aqui na rádio, a gente fala alguma coisa, a assessoria da prefeitura nos passa. A gente tem acontecido na Secretaria de Obras, a Saúde, mas a Educação acabou reclamando da falta de ar-condicionado dentro das salas, né? O prefeito tem alguma informação sobre isso e até dessa questão de equipamentos, porque eu vi aqui que no plano de governo existe uma série de reformas que vão acontecer na área da saúde e também na educação. Sim. Mas assim, daquilo que já foi colocado à disposição em relação à continuidade da colocação de equipamentos? Sim, a questão do Raul Amorim, a gente, né, tomou conhecimento também, sabe dos desafios. A gente acabou concluindo aquela obra que já estava em andamento quando a gente assumiu e tem algumas situações que a gente precisa adequar, como a questão do ar-condicionado. E a gente tem um ponto aí, não necessariamente do Raul Amorim, mas eu vou dar um exemplo do Paquetá. O Paquetá é uma escola que cresceu muito, muito. E a parte elétrica da escola do Paquetá já não dá mais conta de fornecer a energia para os ares condicionados de todas as salas. Então a gente tem um problema lá que a gente vai ter que fazer toda uma readequação do projeto elétrico do Paquetá, fazer uma entrada de energia nova, né, para que dê conta desse ar. Então lá a gente teve ano passado, né, algumas reclamações de que, olha, tem o ar-condicionado, mas a gente não pode ligar porque caía, né? Então a gente tem essas questões de melhoria da infraestrutura, né? Porque, claro, é importante a gente construir novas escolas, novas UBS, né, novas creches. Claro que é importante, mas a gente não pode esquecer de dar manutenção e adequar as que já existem, porque todo dia está chegando gente, todo dia, né, a gente está tendo esse desafio das matrículas, né, e essa necessidade de estruturar melhor os nossos equipamentos, e a gente vai estar fazendo isso. E aí eu faço um gancho, como a gente fala de proposta, né,
que a gente vai criar o PDDE municipal, né? Que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Tem o Programa Federal, que vai um recurso que ele é em parceria com a APP, então são compras mais fáceis, de valores menores, que você não precisa estar licitando, né? E a gente vai criar um municipal também para que os diretores e a APP tenham essa facilidade em algumas aquisições e não dependa de, né, uma licitação, demora 3, 4 meses para comprar algo que custa 100 mil reais, né? Esses valores um pouco menores. Então é uma proposta que a gente vai avançar, que claro, não vai resolver todo o problema da compra do ar-condicionado, mas vai resolver outros problemas menores também do ponto de vista de infraestrutura das nossas escolas e creches. Aqui no plano de governo, André, fala da Casa do Autista, implementar a Casa do Autista para atender pessoas dentro do espectro autista, que representará um avanço significativo para a inclusão e qualidade de vida para este público-alvo. Exato. A gente tem hoje, Dilei, dentro da rede municipal de educação, cerca de 2.400 crianças que possuem algum laudo, dentre eles, né, o transtorno do espectro autista, e que demandam um atendimento melhor, né, mais qualificado. A gente já contratou esse ano, né, psicólogos, a gente tem todo um trabalho diferenciado dentro da nossa rede municipal, a gente tem uma legislação que permite que essas crianças que têm às vezes alguma restrição alimentar possam estar levando a sua comida de casa, e a nossa ideia é fazer uma parceria com a AMA, que já faz um trabalho fantástico na cidade, está instituindo a Casa do Autista, que já foi implementado inclusive em Balneário Camboriú, para tratamento e acompanhamento dos graus 1 e 2, e que vai ter uma equipe multidisciplinar. Então a gente vai ter lá um neuropediatra, a gente vai ter lá um nutricionista, a gente vai ter lá o fonoaudiólogo. A gente hoje tem uma dificuldade de contratação de alguns profissionais desses. Por exemplo, neuropediatra é difícil contratar, porque ele cobra, hoje você vai pagar 500, 600 reais numa consulta. E a prefeitura tem um valor na lei para pagar o médico, né? 20 mil reais mais ou menos, né? Esse neuropediatra, para ele não é economicamente vantajoso ele ficar 20 horas na prefeitura, porque essas 20 horas no particular ele vai ganhar muito mais. Então a gente não consegue pagar mais para ele por isso. Agora a gente consegue, por exemplo, num convênio com a AMA, por exemplo, tá repassando recurso e comprar consulta, para que a gente possa estar tirando essa dificuldade que os pais têm de conseguir o atendimento médico especializado. Porque, vamos lá, 500, 600 reais para você ter uma consulta e conseguir um laudo pro seu filho, não é toda a família que tem essa condição. Esse é um recurso que faz muita falta aí na renda de várias famílias. A gente quer avançar também na estruturação dessa Casa do Autista, para poder dar um atendimento de melhor qualidade, mais humanizado, num espaço adequado para todas as famílias que precisam desse tipo de atendimento. Ô André, você falou sobre a questão do esgotamento sanitário aqui da cidade. O senhor bate isso em várias campanhas, até porque a cidade passa o tempo e a cidade não tem um metro de esgoto tratado. Você diria que nos próximos anos a ETA da Cristalina fica pronta? Dá para estipular um prazo sobre isso? Porque nós temos uma questão que a cidade, até o IBGE divulgou uma estatística que a cidade agora passou de 150 mil habitantes, mas a cidade vai continuar crescendo, está crescendo num ritmo de 7% ao ano. E aí se cresce a preocupação de acontecer um problema de desabastecimento grande de água. Você diria que nesse próximo ciclo a ETA nova da Cristalina fica pronta? Fica. Bom, primeiro a gente tem avançado com algumas ETAs modulares, né, ETAs menores nos bairros, e também a melhoria da ETA central, e melhoria da própria rede que leva água para as casas, para os loteamentos, para os bairros. Então a gente tem trabalhado em investimentos aí menores, né, mas que também trazem um resultado a curto prazo. O projeto da ETA da Cristalina, quando a gente assumiu, ele já estava pronto. Ele prevê um investimento muito grande, mais de 100 milhões de reais, né? O SAMAI, muito embora tenha um caixa bom, né, que oscila 20, 25 milhões, faltaria boa parte desse recurso que demandaria um financiamento. Então o que a gente solicitou à empresa que fez o projeto? Que o projeto ele fosse feito em módulos, né? Então se ele tem uma capacidade de 600 mil litros, né, ele teria em duas etapas de 300, né, que demandaria um investimento menor, né? De 100 iria para 50 e pouco, porque teria uma parte inicial que teria que ser feita e que aproveitaria no segundo módulo. Mas o projeto ele já está em vias de ficar pronto, né? A gente solicitou à empresa, é um projeto muito grande, porque ele envolve toda a parte de transmissão para toda a cidade, e em breve deve estar pronto, e a nossa ideia é estar listando isso no ano que vem, para tão logo poder iniciar essa obra, e uma obra aí que demora 1 ano, 2 anos, né? Então ao final do nosso segundo mandato, a ETA de Cristalina, pelo menos o primeiro módulo que garantiria já um abastecimento há pelo menos uns 15 anos, já estaria pronto. E aí, nesses 15 anos, daria com o próprio retorno, porque você vai estar vendendo mais água, vai estar tendo uma entrada maior de caixa para a prefeitura, então você teria uma capacidade de poupança ali para poder investir no segundo módulo, né, em pouco tempo.
Fala de prevenção contra cheias, né? Eu vi aqui no plano que nós temos, além da drenagem, que é uma situação que constantemente tem que se olhar e fazer uma manutenção e fazer novas drenagens, né? Porque a gente não tem que pensar só no rio Itajaí, mas a gente tem que pensar também nos ribeirões que cortam a cidade inteira. Mas aqui tem o Parque Esponja, enfim, essa ideia de construir um local onde e a gente até sabe onde é que é, porque o secretário de obras esteve aqui recentemente e falou dessa situação que está confirmado realmente isso, essa área para fazer o alagamento e evitar assim encheias. O que pode se pensar? Porque você sofreu, a sua administração sofreu, a cidade sofreu. Quando eu falo administração sofreu, o prejuízo que se tem, né, o André, em relação aos beira-rios e outras situações. O que pode se pensar aí para o futuro em relação às cheias? Vamos lá. Vamos começar por essa parte ali do Parque Esponja, né? Isso depende muito do ribeirão que você vai estar fazendo a intervenção e da área disponível, né? Por exemplo, a Limeira é um lugar que isso é muito possível, porque a Limeira você tem hoje um recuo de 30 metros do ribeirão da Limeira, né? E muitos lugares ali que ainda são pasto, que é grama, que não tem construção e que a prefeitura poderia estar desapropriando para fazer ali uma área que, ao rio sair da calha, encheria primeiro esse parque, evitando que essa água toda fosse para dentro das casas. Inclusive, a gente já está, provavelmente agora em setembro, fica pronto o projeto de investimento de mais de 10 milhões que a gente vai fazer no ribeirão da Limeira. Toda a bacia da Limeira que sofre muito com as chuvas, principalmente o loteamento Dom Nelson, estava lá ontem conversando com os moradores, mas loteamento Dom Nelson, loteamento Nossa Senhora Aparecida, que sofre muito quando o ribeirão sai da calha. Então esse projeto vai prever uma intervenção em todo o ribeirão da Limeira, além do alargamento e do desassoreamento do ribeirão, né, com a construção de enroncamentos em várias áreas, a gente vai estar erguendo algumas pontes e alargando, né, a distância das cabeceiras para a água dar uma vazão maior. Então a gente vai investir cerca de 10 milhões só para dar uma melhoria ali na questão do ribeirão da Limeira e resolver de uma vez o problema com as cheias no bairro. Já tem recurso para isso? Já tem recurso dentro do Fomplata, é uma das obras previstas no Fomplata, então esse recurso está garantido. E a gente vai avançar também em outras áreas. Então a gente tem previsto também no Fomplata a bacia do Cedrinho, Pedro Paulo Cardial, toda aquela região que a gente vai estar fazendo uma intervenção, a continuidade da Beira Rio até Dom Joaquim, e aí na ponte ali a ponte do Chico Motos, que Dom Joaquim sofreu muito com a enchente por causa dos aterros que foram feitos ali perto da ponte. Todos legalizados, importante lembrar que ninguém é culpado por ter feito coisa errada, mas lá atrás não foi pensado no risco que isso traria depois, né, que os aterros fossem feitos. Então lá a nossa proposta, a gente mudou o projeto da Beira Rio, é estender aquela ponte por pelo menos 20 metros, para a Beira Rio passar por baixo, né? A gente vai levar a Beira Rio até Dom Joaquim, e aí vai dar um espaço para a água dar uma vazão maior, né, e não ficar todo aquele volume acumulado Dom Joaquim como ficou no ano passado, por exemplo. E finalizando sentido até Dom Joaquim, a gente vai iniciar o processo para poder levar a Beira Rio, né, seja o projeto, seja a abertura pelo menos, para maior vazão até a Estrada da Fazenda. Então a gente vai trabalhar nessas frentes aqui via município, é claro, numa articulação e cobrança constante junto com o nosso governador Jorginho Melo, que destaco sempre a parceria que ele tem com a nossa cidade, para a construção da barragem de Botuverá, que hoje depende só de uma mudança na Câmara dos Deputados, já foi aprovado no Senado, depende da aprovação na Câmara, da mudança dos limites do parque aqui da Serra do Itajaí, para que a barragem fique de fora, a área alagável, e aí possa ser licitada essa obra que também vai resolver muito problema das cheias aqui na nossa região. Você falou sobre a questão de Beira Rio, tá? Até essa minha pergunta, mas então ela está respondida. Mas eu quero tocar num outro ponto que você levantou no teu programa de governo, que é a construção de um anel viário no bairro Limeira, fazer uma nova ligação do bairro Limeira. Isso. A questão é, você tem projeto disso? Qual é a tua ideia disso? Certo. Ligação para que trecho? Como buscar recurso para isso? Porque é uma situação que eu pelo menos vejo que é necessária. Sim. Que a Limeira hoje ficou estrangulada na Alberto Miranda. Fala um pouco sobre isso. Vamos lá. A Limeira é o bairro que mais cresceu nos últimos 10 anos. Esse inclusive é um levantamento que está dentro do plano diretor que a gente sancionou e entra em vigor agora dia 3 de outubro, né? As novas regras do plano diretor. Você que constrói, você que, né, que trabalha aí na área de imóveis, você pode dar uma pesquisada ali que em breve vai estar vigente. A nossa equipe já está se preparando e fazendo as adequações. O novo anel viário da Limeira, ele prevê a abertura de uma nova via ali na rua José Zuco, que fica perto da igreja da Limeira Baixa, e vai sair no loteamento do Planalto, né, ali na altura da Sodepan, mais ou menos. A Limeira hoje, ela tem só 3 acessos por Brusque, né? Na área da F Malhas, na Ramatex e ali pelo Poço Fundo na conhecida rua Boêmia, né? O resto são para Canelinha, Camboriú, para outros municípios. Então esse anel viário também a gente já tem
a aprovação da Câmara, né? É um investimento grande, a gente prevê ali que entre desapropriações, abertura de via, drenagem, todo o investimento fique na casa ali dos 50 milhões, né? É um valor bem alto, muito embora a gente já conversou com diversos empresários ali que são donos dos imóveis que não vão cobrar desapropriação, vão ceder, né? Com o pessoal da Fischer, o pessoal do Destaque ali que estão sendo muito parceiros, também vai valorizar os imóveis deles, né? Mas também não vão estar cobrando esse trecho aí que vai passar dentro do terreno deles para a prefeitura. E aí, a construção desse anel viário, a nossa ideia é melhorar essa ligação depois Ivo Silveira com Antônio Raio. Então quem vai da Limeira quer ir para Gaspar, vai ter todo um acesso novo ali, até porque a Limeira tem crescido não só do ponto de vista de moradias, mas também de empresas, né? Então o fluxo aí de veículos pesados tem aumentado muito no bairro e que demanda sim uma nova via de acesso. André, você tem um espírito, desde que a gente te conhece, na condição de vereador, de ser realmente um liberal, de ser alguém que pensa numa economia aberta, menos intervenção do poder público e deixar a iniciativa privada trabalhar mais, né? Você já disse isso quando era vereador aqui e agora de prefeito, penso que você continua com esse pensamento. Uma coisa que eu não admito, e aí é um comentário do jornalista Dirley Silva, é a respeito de alguns casos aqui em Brusque que continuam dando prejuízo. Você mesmo já veio aqui algumas vezes e mencionou isso, em relação, por exemplo, ao Parque Zoobotânico. Eu sei que é uma lei, a Fundação Parque Zoobotânico é uma lei que trata-se de uma situação complicada para se reverter isso, né? Mas hoje se não me falha a memória, a última vez que você veio aqui, você disse que dava um prejuízo de aproximadamente 1,5 milhão, né? Não sei se é isso mesmo. Um pouquinho mais, 3 milhões. 3 milhões. É o custo, não quer dizer que é o prejuízo, é o custo que ele tem. É o custo do parque. E ele fatura quanto? Ele fatura aí num ano bom uns 150 mil, 200 mil. Não existe, né? Sinceramente, vamos ser... Aqui, eu sei que entre a vontade de alguém que está à frente da administração até chegar a outra ponta, que é de mudar isso, tem todo um trâmite. Nós temos, então, a Arena Multiuso, que é um elefante branco, que apesar de ser utilizada, mas é um prejuízo danado também para o município. Ela é subutilizada, né? A manutenção desses equipamentos, né? Arena, rodoviária, né? Mas o Parque Zoobotânico, um equipamento que hoje tem um custo para o município de 3 milhões de reais. Não haveria uma possibilidade de se pensar em realmente encerrar as atividades do parque e ali utilizar para outra coisa? Isso é o Dirley Silva que está dizendo, não ouvi isso de nenhum outro candidato, não ouvi em plano de governo de ninguém, agora sou eu que estou perguntando isso. Essa proposta a gente estava já pensando na eleição do ano passado, né? Que é fazer a concessão de alguns equipamentos. A gente aprovou no final do ano uma lei a lei das PPPs municipal, né? Para permitir essas parcerias público-privadas, inclusive o PT foi contra, né? Porque eles gostam de deixar esse custo todo dentro da prefeitura, mas a gente começou a fazer os estudos de vários equipamentos. Então, por exemplo, Arena e Pavilhão, vou chegar no Zoobotânico, mas Arena e Pavilhão, para eu fazer a concessão, preciso primeiro regularizar. O Pavilhão da FENAEC hoje ele não tem a BITS, né? Então a gente está trabalhando, na verdade, o prédio da prefeitura não tem, o prédio da Câmara não tem, o fórum não tem, um monte de obra, né, mal feita no passado, feita de qualquer jeito, que não tem a BITS hoje. Então a gente está trabalhando agora nessa regularização, com toda a parte do alarme de incêndio, né, com toda a parte de melhoria da estrutura elétrica. Só no pavilhão a gente está investindo 1,5 milhão. Recurso aí vindo da deputada Ana Campanholo, do deputado Carlos Humberto, né? A gente está investindo 1,5 milhão. Conselho do telhado da Arena, mais 500 mil que a gente vai investir. Então são investimentos altos, porque os equipamentos ficaram um ano sem nenhuma manutenção e as coisas vão acumulando. Então eu preciso primeiro regularizar para poder conceder, né? Porque senão eu nem consigo fazer a concessão do equipamento que está ilegal, né? Que não está todo dentro das normas existentes. O pavilhão a gente já tem até interessado, então a gente vai trabalhar, né, para resolver de uma vez toda essa parte burocrática e legalizar o equipamento para poder estar concedendo para o privado e o turismo pensar a política pública de turismo e não ficar cuidando de patrimônio como, né, um pavilhão enorme daquele lá, que demanda tempo, demanda atenção, demanda recurso. Fazendo gancho para o Parque Zoobotânico.
O Parque Zoobotânico ele é um pouco mais complexo, porque eu tenho a questão da destinação dos animais. Então eu não posso fechar o parque e soltar os animais. Aqueles animais eles não podem voltar para a natureza. E essa destinação depende de algum outro parque estar aceitando receber, a gente fazer esse encaminhamento. Eu tenho que ter autorização de um conselho do Parque Zoobotânico, que é previsto na própria lei que institui o parque. Então a gente está primeiro analisando toda essa questão legal interna, depois essa questão da articulação para a destinação dos animais, e aí sim é o nosso objetivo fazer a concessão daquele espaço, ou seja, deixar, porque tu não precisa passar toda a área para o privado, né? Fazendo a destinação correta dos animais, por exemplo, né? Você consegue conceder em partes, né? Eu consigo levar alguns equipamentos da prefeitura para lá, por exemplo, a Fundema paga aluguel, posso botar lá dentro. Tem tudo a ver a Fundema estar lá dentro numa área verde como aquela, né? Eu posso conceder uma fatia daquilo lá para fazer um restaurante com visão panorâmica da cidade, né? Eu consigo fazer uma área cultural, uma área de esporte, eu consigo fazer muita coisa, o parque é enorme, né? É claro, a gente tem todas respeitando sempre essa questão da intervenção por causa das áreas verdes e tudo mais. Mas a gente tem esse objetivo, só que não é tão simples e tão rápido como a gente espera, por causa dos animais que lá estão, que a gente tem que sim, que dar um carinho, um cuidado para eles, que não é simplesmente você, né, dar a destinação de qualquer forma. Você tem todo um trâmite ali que a gente está, né, estudando com o nosso time para poder encaminhar e aí concordo contigo, tirar esse custo aí, 3 milhões por ano do caixa da prefeitura. Ô André, quando foi lançado a questão do plano diretor, até foi feita uma pesquisa junto à população e muita gente tocou no assunto do transporte coletivo, a questão de horário de transporte coletivo. Até o próprio pessoal do nosso Brusque veio aqui na rádio e falou que tem várias linhas que são inviáveis e você colocar mais horários porque não tem demanda. E você toca no programa de governo num ponto muito sensível, que é a nova concessão do sistema de transporte coletivo aqui da cidade, até fala sobre a criação de horários, domingos e feriados, também com tarifas mais acessíveis. A questão é, como é que você entende que pode conseguir fechar essa conta, se também a prefeitura tem que gastar uma fortuna em subsídio para conseguir, enfim, solucionar, porque tem a ver com a mobilidade urbana, né? Se a pessoa usa transporte coletivo e tem horário, você vai ter menos carro na rua, pelo menos na teoria assim funciona. Certo. Como é que você pensa que vai conseguir desembrulhar isso aí no novo modelo de transporte coletivo da cidade? Esse é um trabalho que tem sido feito já há mais de ano, em parceria com a própria Unifeb, esse edital, que de novo, a justiça determinou que a prefeitura fizesse isso lá em 2015, né? E nunca foi feito. Então a gente está mexendo em problemas estruturantes na cidade que vão trazer uma qualidade maior. Então ano que vem a gente vai estar com essa concessão pronta, né? E de novo, com uma frota nova, né? Com linhas e horários mais acessíveis, e aí a gente precisa da audiência pública para estar dando publicidade a isso e conversando com a população e tendo esse feedback também antes de encaminhar para o Tribunal de Contas, né? Com uma qualidade maior, como eu falei, pelo menos ar-condicionado, Wi-Fi, um aplicativo que você possa acompanhar quando o ônibus estiver chegando perto da sua casa, né? Modernizar também os pontos de ônibus. Essa nova concessão prevê, aí claro, não de imediato, mas ao longo do tempo, porque a implementação ela é gradual, né? A construção de terminais regionalizados para você poder ter, por exemplo, Santa Terezinha, né? Vai Limeira, Santa Terezinha, ônibus direto, e Santa Terezinha para os outros terminais ou para os outros bairros direto. Então, são menos linhas no número de quantidade, né? Mas mais horários disponíveis. Então você vai ter mais ônibus circulando na rua. O ônibus vai passar mais vezes, né? Com intervalo menor de tempo na frente da sua casa, a um preço acessível. E hoje não tem como pensar transporte público, né, de forma moderna sem falar em subsídio. Não tem. A gente também tem que ser muito transparente nisso. Então nossa ideia é ficar uma tarifa que oscila ali na casa dos R$3,50 para ficar mais acessível, né? E vai demandar um subsídio teto aí de 350 a 400 mil por mês, né? Hoje é pago 200 e pouco já. Então a gente vai resolver também, né? E já no ano que vem a gente vai ter essa concessão concluída e iniciar toda essa transição para que a gente possa ter um transporte público de qualidade a um preço acessível na cidade. Aqui no plano de governo eu vejo que na área da saúde fala-se muito em relação à ampliação e melhoria das unidades básicas de saúde, né? Agora eu quero saber do relacionamento poder público municipal com os hospitais, né? Essa continuidade de parceria. Hoje o Hospital Azambuja e o Hospital Dom Joaquim, inclusive o Dom Joaquim faz agora 60 anos, né?
Tem alguma ideia de incrementar essa parceria? Alguma coisa que pode alterar aí pro futuro, André, no teu governo? A prefeitura, ela compra serviço dos hospitais, né? Os hospitais, eles não são públicos, são filantrópicos, a prefeitura compra serviço deles e fazem um grande serviço, né? Pela cidade, tanto o Dom Jaquim quanto a Zambuja. A nossa ideia é regionalizar o atendimento primeiro, claro, manter essa parceria com os hospitais. Se tiver mais serviço que a gente puder comprar, a gente vai comprar, mas a nossa ideia é criar, além de levar o PA da Santa Terezinha para a UPA, né, trazendo mais recurso federal para a cidade e prestando um serviço mais ampliado ali na região norte, que a gente inaugurou, lembrando, depois de 12 anos de obra, né, e outros governos que não tiveram a vontade política de estar entregando isso para a sociedade. Mas a nossa ideia é abrir um PA, uma UPA 24 horas também ali no centro, no prédio da Policlínica, e um pronto atendimento até à meia-noite no bairro Águas Claras. Então, nosso foco é regionalizar para que todas as regiões da cidade, se precisar fora de hora, ter um local para ser atendido de imediato. Então, essa é a nossa prioridade num primeiro momento. E, claro, avançando com os hospitais nos serviços que eles prestam e que muitas vezes a prefeitura é muito mais oneroso para a prefeitura ter que, de forma própria, contratar ou, né, comprar algum equipamento. É muito mais legal a gente contratualizar ali com os hospitais e comprar o serviço. Então, dentro dessa parceria com os hospitais, é como a gente pensa em avançar, pensando a saúde como um todo. 1 minuto para sua despedida. O André é disciplinado em matéria de tempo. Eu tô acompanhando aqui. Devo fazer muita pergunta. Gente, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu quero aqui aproveitar para agradecer o carinho que a gente tem recebido, eu, Deco e o nosso time durante a nossa campanha. A gente fez a primeira caminhada no bairro Santa Terezinha, foi um sucesso, o carinho, a acolhida das pessoas. Sou muito grato. A gente teve também na Freudenfest. Tem gente que fala que é Freuden, e pode ser, mas eu sou o brusquense que fala Freuden, né? Também a gente foi muito bem acolhido. Obrigado, gente, pelo carinho. Eu quero convidar, né, todo mundo a participar da nossa próxima caminhada, sábado às 9 da manhã, na Águas Claras, com a saída ali na frente do posto Pinote. E é claro, não posso deixar aqui de pedir o seu voto para Brusque seguir avançando no 22, no André e no Deco. Se a gente fez tanta coisa, Odilei, em 11 meses de mandato efetivo, a gente conseguiu avançar tanto na saúde, na educação, com as obras. Imagino que a gente consegue fazer em 4 anos. Então eu peço seu voto, uma oportunidade para o André e para o Deco no 22, e votem também nos nossos vereadores da nossa coligação para que a gente possa ter um legislativo parceiro e atuante para Brusque seguir avançando. Um abraço.